Oi, gente, tudo bem? Eu adoro que eu começo perguntando tudo bem, como se alguém estivesse me respondendo agora, né? Mas enfim, já podemos repetir roupa? Eu tava pensando aqui que tá completando 7 dias já que eu tô gravando os vídeos, que vai sair. Esse é o vídeo 7, acho que o que eu postei hoje era o 6, se eu não me engano. E esse que eu tô gravando agora é o sétimo, então significa que eu já estou há 7 dias gravando. Que é só 7 dias, né? Eu acredito que esse processo ele vai bem longe. E não sei se eu vou manter esse formato de todos os dias gravar, mas tem sido legal, sabe? E eu procurei facilitar esse processo o máximo possível para que eu conseguisse manter essa frequência. Tanto que eu termino de gravar, eu jogo lá no editor, eu só aumento um pouquinho o volume, porque eu gravo com a câmera traseira e fica um pouquinho longe do microfone. Aí eu aumento um pouquinho o volume, tiro o ruído do fundo e coloco um filtrozinho bem básico. Já salvo e posto aqui no YouTube, né? Eu gravo um dia antes de postar. Então, já deixo salvo no outro dia, durante o dia, assim, em algum momento eu só lanço ali no YouTube. E é isso, e foi bom. Acho que não tem porquê eu, né, o máximo que eu faria, de repente, que eu já estou pensando sobre, seria trocar o título para algum assunto. Eu acho que apesar de não ser esse o objetivo, de trazer pautas aqui, acontecimentos e tudo mais, eu vejo que acontece, né? Enfim, deu em um vídeo focar mais em falar alguma coisa do que outros. Acho que foi no segundo que eu falei mais sobre o meu trabalho, depois teve outro que eu falei sobre os livros que eu li, né, que eu quero ler, os filmes que eu já vi esse ano. Aí no de ontem eu falei sobre... O que eu falei ontem? Fiz meio que uma reflexão sobre um post que eu tava fazendo. Aliás, esse post hoje tá completo, digamos assim. Eu acho que eu cheguei num resultado legal. Só como eu falei ontem, eu fiquei com medo de perder um pouco o timing. E eu acho que ainda é um mesmo problema. Porém, eu estou pensando em postar do mesmo jeito. Vou trazer aqui verbalmente, né? Mas eu fiz alguma coisa tipo... não, se o ano começa só depois do carnaval, como você explica o fato de aí passa eu já ter assistido 6 filmes, eu já ter lido 300 páginas de um livro em um dia, eu já ter escutado mais de 5.000 minutos de música, eu já ter participado de mais de 32 reuniões, e tantas outras coisas que eu já fiz esse ano, né? E que a gente tem que contabilizar também essas pequenas coisas do nosso dia a dia, porque é isso que constrói nosso ano, de certa forma, né? Um ano não é feito só de conquistas, de grandes acontecimentos. Ele é as pequenas coisas que a gente vive todos os dias. E eu fiz esse post, não cheguei numa legenda ainda, mas também foi no final do dia, eu já estava bem esgotada. Hoje eu não fui muito produtiva, mas trabalhei bastante. É aquele sentimento de, tipo, tu ficar esmagando o cérebro, assim, pra tirar mais alguma coisa. E aí eu não, sei lá, não tava mais nem com ideias quando eu terminei isso. Foi só, tipo, tá, terminei o post. E aí a ideia é que eu durma e amanhã acorde melhor pra continuar e fazer uma legenda e postar ele. E eu tenho que fazer um post para um cliente também que tá complicado, que era para mim fazer um post divulgando que esse cliente ia estar numa parceria, daí essa parceria que tá inaugurando, assim, não postou muita coisa, que fazer meio que um suspense. Enfim, é complicado de explicar dessa forma, mas basicamente o cliente me pede uma coisa e ele mesmo fica travando o processo, daí ele me pediu para fazer outra e aí não era tão urgente, eu pensei, tá, amanhã eu faço aí e já posto e já vai. E aí tem que fazer coisa da agência também que ficou pendente hoje para mim
fazer amanhã, então vou ter que acordar mais cedo para mim terminar. Mas é isso, li bastante aqui do livro, bastante é um modo de dizer, né? Estou na página 39. E as primeiras páginas são mais explicando o que vai encontrar aqui no livro, fala um pouquinho da autora, né, da escritora desse livro, e basicamente ela por 10 anos deu aula, assim, né, de como destravar a sua criatividade, e a partir dessas aulas e workshops, enfim, ela conseguiu ajudar muita gente. E aí um companheiro dela falou para ela que ela tinha que escrever um livro sobre isso para que chegasse ao máximo de pessoas possível, né? E aí ela fez isso. E eu gostei da associação dela, basicamente, que é que ela queria criar alguma coisa que fosse parecido com os 12 passos do Alcoólicos Anônimos, que, enfim, né, eles trabalham com 12 passos, que eles não têm liderança, e, enfim, vários pontos assim que traz. E ela queria que fosse mais ou menos algo parecido. Achei muito legal a associação dela. E é aqui na contracapa traz já alguns pontos também, né? Alguns conceitos apresentados aqui. Eu vou ler para vocês. Páginas matinais. Você deve escrever 3 páginas por dia com pensamentos em livre associação. Isso vai reforçar sua prática e diminuir a força da sua crítica interna. Encontro com o artista. Tire um tempo para si mesmo, aproveitando esses momentos para fazer algo que aguce a sua imaginação. O artista à sombra. Muitas pessoas escondem seu talento e vivem à sombra de outros artistas ou escolhem trabalhos próximos à carreira artística desejada, como jornalistas que sonham ser escritores. E criatividade versus espiritualidade, que é a última análise. O caminho do artista é um caminho espiritual, pois nos leva a entrar em contato com o nosso eu mais profundo e nos tornar pessoas, e não apenas artistas, melhores. Então, eu já tinha lido isso aqui ontem, antes de começar a ler, né? E aí, sobre essas páginas matinais, eu já tinha escutado falar sobre, já vi em diversos vídeos no YouTube, é um tema assim que eu gosto, até aqui no YouTube o conteúdo que eu gosto de consumir é sobre criatividade, sobre originalidade, gosto de assuntos de psicologia, de autoajuda, nesses temas assim, e diversos vídeos que eu já vi aqui no YouTube trazem esse ponto das 3 páginas matinais, que é basicamente você acordar, pegar um caderno e sair escrevendo 3 páginas com o que vier na sua cabeça e sem critério nenhum. E aí ela já explica nessas primeiras páginas que todo mundo tem o seu senso crítico, né? E ela chama de censor, que é aquela voz que fica te criticando quando tu tá criando alguma coisa. E essas 3 páginas é para barrar isso, sabe? Para você não ter um compromisso algum, no sentido de, tipo, tem que estar a ortografia perfeita, tem que ser um texto com início, meio e fim. Não, é tipo, sai escrevendo. O que passou na sua cabeça, você escreve. Porque assim você destrava a sua criatividade, é o primeiro passo, eu acredito, e se livra desse senso crítico. E isso aí eu já estou aplicando, já comecei hoje, né? Eu já vim escrevendo porque a minha psicóloga também fala bastante sobre isso, sobre escrever pra gente clarear a mente. Ela fala ali também, e a minha psicóloga trouxe esse ponto, de quando você escreve o que tá na sua cabeça, você meio que tira da sua cabeça, passa a ser algo visual. E daí eu já estava fazendo isso esse ano, eu ganhei uma agenda e eu tô usando ela só para escrever. Mas escrevia mais quando eu estava ansiosa, assim, em momentos específicos. E agora eu vou aplicar isso de escrever todos os dias de manhã 3 páginas. Então hoje já foi e pretendo continuar. Isso que eu faço aqui no YouTube, eu também acredito que seja algo parecido. Porque
eu já tô evitando esse senso crítico de tipo, eu tenho que ter um roteiro com início, meio e fim, eu tenho que ter um microfone para mim estar gravando aqui, eu tenho que ter a melhor iluminação, sabe? Vários pontos assim eu já descartei, porque é para ser algo livre aqui, sabe? Não, não tenho nenhum compromisso além de gravar um vídeo, sabe? Não tenho que ter a melhor estrutura, não tem que ter melhor celular, não tem que ter nada. Apenas faça. Então, eu começo meu dia com as 3 páginas matinais e termino com esse vídeo aqui. Sobre o encontro com o artista, achei muito interessante também, muito necessário, né? Ter um tempo para si mesmo, aproveitando esses momentos para fazer algo que aguça a sua imaginação. Nessas primeiras páginas, ela também fala sobre o nosso cérebro, como ela disse, não era funcional, mas tem tipo o cérebro de artista e tem o outro cérebro que é um lógico, talvez, porque esse lógico ele vai estranhar tudo que é diferente. Se você chegar com um design, se eu criar um design que pra mim não é seguindo as referências do que eu acho legal, eu vou achar ele estranho, feio e não vou querer fazer. Só que isso acaba com a originalidade da coisa, né? E aí ela traz esses 2 pontos do cérebro artístico e do cérebro. Me esqueci a palavra que eu acabei de falar, eu tenho TDAH. Cérebro. Isso que eu acabei de falar. O outro cérebro. E aí ela fala que quando a gente é criança, a gente faz umas associações bestas. A gente não olha para um. Ela traz ali tipo árvores no outono, sabe? Uma floresta de árvores no outono. Quando a gente é criança, a gente pensa coisas bobas, tipo, nossa, que buquê bonito de folhas. E quando a gente pensa com esse lado racional, digamos assim, a gente pensa, tá bom, são árvores com folhas vermelhas, laranja, verde, eu vejo isso e aquilo. Você é prático e quando você está exercendo o seu lado artístico, você tem uma imaginação muito mais fluida, nesse sentido mesmo de falar bobagem, de deixar a imaginação fluir, enfim, essas coisas. Eu acho que deu para entender um pouco, né? E realmente é aquela história de se conectar com a criança interior, porque quando a gente é criança, a gente não tem muitos filtros que a gente tem na vida adulta. Eu acho que ele é um ciclo que ele se rompe quando a gente começa a pensar mais em futuro, em carreira, em vestibular. A gente precisa se dedicar a estudar para passar no vestibular ou para terminar a escola, enfim, né? As coisas começam a ficar mais sérias naquele momento ali de final de ensino médio, ou o próprio ensino médio já é isso. E aí depois fica difícil a gente recuperar isso que a nossa criança interior precisa, que é brincadeiras, que é momentos de lazer, de colorir, de escrever, de sair, né, do celular, do trabalho e, tipo, ler um livro é um hobby que eu gosto, mas ele, querendo ou não, ele é aquele hobby que é pra me deixar, tipo, óbvio que faz sentido isso, né? Tipo, me deixar mais inteligente, mais por dentro dos assuntos. Isso é muito necessário também. Mas ele, querendo ou não, quer tirar alguma coisa disso, sabe? Tirar algum proveito das leituras. Eu quero tirar algum proveito dos filmes. Mas quando eu tô desenhando, eu não vou tirar proveito de nada. Eu só vou desenhar. E eu desenho muito mal. Mas quando eu tô colorindo, meu Deus, parece que eu tô fazendo uma massagem no meu cérebro. Porque eu não tenho o objetivo de pintar bem. Porque eu não sou uma artista nesse sentido. Né? Eu não sou uma pintora. Então, e nem quero ser, sabe? Eu quero que seja só um hobby mesmo, né? Então, essas coisas assim são importantes da gente manter viva para a gente conseguir exercitar nossa criatividade, despertar essa criança interior e romper as barreiras do processo criativo. E aí é basicamente isso que eu li, que eu quero aplicar, sabe? Eu tenho vontade de fazer tanta coisa, sabe? Eu queria
Eu gosto muito de decoração, de pintar as coisas. Tipo, eu vejo a minha janela do banheiro, que no caso meu apartamento é alugado, né? Acho que deve ser bem óbvio isso. Mas ela tá com camadas de tinta já descascando, ela tá meio enferrujada. E aí, eu gosto muito desse tipo de conteúdo também no Instagram, que é reformando coisas, limpando, renovando, enfim. E eu olho pra aquela janela quando tô tomando banho e fico, nossa, como eu queria passar um removedor de tinta, limpar ela bem bonitinha, pintar ela de novo, sabe? Fazer essas coisas. Isso deve ser tão bom, só que eu tenho outras prioridades antes de querer reformar um apartamento que não é nem meu, né? Tá decorando ele minimamente já é fazer algo nesse sentido e eu tô fazendo, e isso são minhas prioridades. Agora, reformar a janela do banheiro, isso não é tão prioridade. E, por exemplo, também, cerâmica fria. Acho tão legal, gostaria tanto de fazer, só que eu sei que a cerâmica não é cara, mas é que daí você tem que comprar cerâmica, você tem que comprar o pincel, tem que comprar as tintas, tem que comprar o verniz, sabe? São várias coisas que tem que comprar. E arrumar tempo para fazer isso também, que é outra grande questão. O que mais que eu gostaria de fazer? Acho lindo crochê, não sei se eu teria habilidade para fazer. Eu amaria fazer aulas, tipo, aula de tudo. Aula de canto, aula de dança, aula de instrumento, sabe? Queria muito aprender a tocar violão, porque eu tenho. Tentei quando eu era criança, assim, eu ia num programa de crianças, assim, e aí tinha essas aulas, tinha aula de violão, e eu não tinha coordenação motora para fazer as notas e tocar ao mesmo tempo. Então eu tenho essa crença limitante de que eu não tenho coordenação motora para saber tocar um instrumento. Então, qualquer instrumento que eu aprendesse a tocar, para mim ia ser uma revolução na minha vida. E o que mais? Enfim, aula de natação, tudo de eu queria fazer, eu queria poder fazer essas coisas. Eu não tô conseguindo pagar nem mensalidade de academia. Vocês têm noção que a coisa não está fácil. Não queria trazer esse ponto também de ficar me fazendo de vítima aqui, porque eu poderia. Não, porque é muito fácil ir por esse caminho, mas não é o que eu quero, tá? Eu quero acreditar que eu vou conseguir tudo que eu quero através do meu trabalho, com um processo limpo, um processo justo, que eu não tenho que me matar para conseguir as coisas que eu quero e nem abrir mão das pessoas que eu amo, nem abrir mão de mim mesma, me sacrificar assim pelo trabalho. Eu acredito que pode ser uma relação muito saudável. Por mais que hoje inclusive eu falei que minha relação com o trabalho tá muito tóxica, porque eu, né, como eu disse, fiquei hoje espremendo meu cérebro para mim conseguir produzir alguma coisa, mas é porque eu tô precisando levar com mais leveza as coisas. E aí eu acho que essa viagem que eu vou fazer lá para minha mãe vai me dar uma clareza maior nesse sentido e vai ser bem bom pro que eu tô buscando, porque eu tô precisando mesmo. E é basicamente isso hoje. Acho que já falei bastante, tô cansada, já tá acabando o dia. Eu preciso dormir, renovar as energias e que amanhã seja um dia melhor para nós. Beijo e até amanhã.